os amorreus nesses dias do fim. E sabe para que ele nos chama? Vamos lembrar de novo mais um texto, para você ver que esse quadro tem realmente uma base bíblica muito adequada. Noé. Hebreus capítulo 11. Sabe o que é dito de Noé? Que Noé andou com Deus, Gênesis reflete isso, e que Noé obedeceu a Deus. Então, pela fé, assim começa o verso, Hebreus 11, 6 e 7, pela fé Noé, sendo temente a Deus, recebeu a revelação de Deus, então ele obedeceu a Deus, aparelhando uma arca, assim descreve o autor de Hebreus. Escute o que ele fala. Pela arca, que é fruto da obediência dele, ele poderia ficar de braço cruzado, Deus me falou, Deus me revelou, mas ele não se moveu para lado nenhum. Mas não foi isso que ele fez. O Senhor falou, o Senhor revelou e Noé trabalhou. Graça, responsabilidade. Então Noé trabalhou sob a revelação de Deus. E o que ele fez? Hebreus 11, 6 e 7. Aparelhou uma arca. Agora escute, irmão, que a Bíblia diz esse texto. Pela qual ele, duas coisas, não uma só, se tornou, ou primeiro, condenou o mundo, aspecto do juízo dos amorreus. Pela arca, ele condenou o mundo. Você vê isso? Mas também pela arca, o que diz esse versículo? Ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Não é maravilhoso? Você vê a coerência disso? Duas coisas acontecendo. Noé, pela sua obediência à revelação de Deus, ele salvou sua casa, porque ele aparelhou a arca. Ele salvou sua casa e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Esse é o nosso chamamento. Por outro lado, por aparelhar a arca, ele condenou o mundo do seu tempo. Irmão, que expressão forte é essa? Sim, abra bem seus ouvidos. A igreja foi chamada para condenar o mundo. E é através da igreja que o Senhor irá condenar o mundo. Você compreende isso, irmão? Quando Paulo falou assim, nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com os que são salvos, aroma de vida para a vida. Para com os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Aí Paulo pergunta, quem é idôneo ou suficiente para essas coisas? Que pergunta, né? Que pergunta é essa? Sabe quem é suficiente para essas coisas? Aqueles servos que adquirem as características que Deus busca. E é isso que nós queremos ver com a ajuda do Senhor. Quais são essas características? Claro que são muitas. Mas nós vamos destacar algumas delas. Com a ajuda do Senhor em algumas passagens tão vívidas que podem nos ajudar muito a compreender esses dois aspectos, em particular esse primeiro, que é o foco positivo do nosso chamamento, né? Fomos chamados para responder às demandas de Deus. Numa hora, queridos, que muitos santos, justos e profetas desejaram ver, mas não viram. Nós estamos vivendo numa hora tão especial. Irmãos, uma das coisas que nos denota essa hora especial é a própria fúria do maligno. Sabe, irmão, Satanás conhece profecia melhor do que a maioria dos santos. E ele sabe que o seu tempo está acabando. Por isso ele tem pelejado tanto para tornar os cristãos surdos, mornos e apáticos. Porque se eles responderem, então Satanás sabe qual é o resultado. Paulo escreveu assim aos Romanos, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E nós sabemos qual é a glória do nosso chamamento. Sabemos que até mesmo a criação aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Ah, irmãos amados, como nós precisamos permitir que o Espírito Santo tire esses campos dos nossos olhos, para que não vivamos mais vidas pequenas, medíocres, autocentradas, voltadas para nós mesmos. Minha esposa, meu marido, meu filho, meu trabalho, meu dinheiro, minha casa, meu aluguel, que o Senhor nos ajude, irmãos. Nos desarraigar para Ele, como um trigo de Deus. Essa hora tão urgente. Sim, nós temos marido, nós temos esposa, nós temos filhos, nós temos trabalho, nós temos coisas para administrar. Nos ajude o Senhor. As palavras dele são, cuidado, que os vossos corações não fiquem sobrecarregados. Foi ele que falou.
com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E sabem em que contexto ele falou isso? Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Porque há de vir sobre todos que habitam sobre a terra. Essas são as palavras do nosso Senhor. Então, irmãos, isso não deve nos levar de joelhos aos pés do Senhor e pedir: Senhor, guarda meu coração.